privilégio maravilhoso que o Senhor concede, né? Nós estamos alegres também pelos nossos convidados que atenderam carinhosamente o nosso convite, estão aqui conosco. Obrigada de coração. Este culto não seria esse culto alegre sem a sua presença. Você acredita nisso? Glória a Deus. Nossa presença, a presença de cada pessoa aqui neste lugar é especial e é importante para que este culto aconteça. Amém. Um culto de adoração ao nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Aquele Deus poderoso, maravilhoso e que trabalha de uma maneira sobrenatural na vida de cada pessoa, cuidando, livrando. É Deus. É Deus trabalhando, é Deus cuidando, um Deus maravilhoso. Nesta noite, eu fico feliz, né, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, mas também pelo nosso irmão Diácono Jonathan já ter feito menção, homenageado, de uma certa forma, as mães que estão aqui nesta noite, tratando um texto da palavra de Deus, relacionado, falando do amor tão grande de Deus, mas colocando também esse papel da mulher. Mulher mãe, mulher que cuida, mulher que está dia após dia, independente da circunstância, mas está ali a cuidar dos seus filhos. O Senhor se apresenta, né? Porque não há outro amor comparado na Bíblia maior do que o amor de Deus, porque se iguala, é o amor de uma mãe. Eu me lembro uma época atrás, não sei se vocês viram essa reportagem, de uma mãe em uma enchente, aqui em Belo Horizonte mesmo. O rio transbordou, o rio Arruda, lá no finalzinho dele, o rio transbordou e o filho dela foi levado pelas correntes da enxurrada. Uma mulher comum, sem saber nadar, ela pula no rio para salvar a vida do seu próprio filho. E pasmem vocês, ela conseguiu nadar e salvar a vida do filho. E a vida dela também. Então, uma mãe, quando ela tem disposição e garra, ela vai até o inferno para poder resgatar o filho dela. Ela enfrenta todas as dificuldades de joelho, intercedendo, buscando, porque ela ama, ela cuida e ela quer que aquele filho, aquela filha, esteja trilhando os caminhos do Senhor. E nesta noite eu quero dividir com os irmãos 2 versos da palavra de Deus, que está no livro de João. Graças a Deus que o Diácono Jonathan já falou, né? Das mães. Eu vou falar do filho de Maria. Amém? Eu vou falar do filho de Maria. Vocês conhecem ele? Glória a Deus. Conhecem? Não? Gente, vocês não conhecem o filho de Maria? Jesus, isso. Jesus é o filho de Maria. Para a nossa meditação nesta noite, está escrito, né, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, para que nós possamos refletir na palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Pois bem, diz da seguinte maneira, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, diz da seguinte maneira: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês entenderam? Prestaram atenção no que nós lemos aqui nesta noite? Eu vou ler novamente. No último dia, o grande dia da festa,
Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Se nós começarmos a meditar cá no início, no primeiro versículo do capítulo 17, nós vamos ver algumas coisas que vai estar culminando, fazendo com que venha a chegar esse momento em que Jesus se posiciona e faz essa exclamação. Nós vamos ver que essa festa aqui relatada é a festa do tabernáculo. Eu não sei se todos que estão aqui nesta noite sabem que o povo de Israel, o povo judeu, eles são um povo muito festivo. Então eles sempre estão adorando e fazendo festas, rendendo graças ao nome do Senhor. Então, há 3 festas principais que até hoje, nos dias atuais, eles comemoram. Uma delas é a festa do tabernáculo. A outra é a festa do Pentecostes. E a outra é a festa da Páscoa. Esses dias mesmos, os irmãos, os amigos devem se lembrar que nós, a nação inteira passou por esse momento, pelo período da Páscoa. Então, é a tradição que o povo vai estar guardando, o povo de Israel. Só que aqui no nosso Brasil, vem com uma roupagem diferente, porque a nossa cultura é diferente, mas o significado da Páscoa, a representação da Páscoa, a festa de adoração, de glorificação ao nome do Deus Todo-Poderoso, é a lembrança da saída do povo de Israel, o escape que Deus deu ao povo que estava cativo, preso pelas garras de Faraó. Então, a Páscoa é o momento em que Deus dá o livramento. Mas como que Deus vai dar esse livramento? Através da morte do Cordeiro, e o seu sangue é espargido nos umbrais das portas, para que então, quando passasse o anjo da morte à meia-noite, aonde a casa que estivesse com aquele sangue espargido, o anjo da morte não passaria, e aquela família não sofreria dano. Mas aonde não estivesse, o anjo da morte passaria, e todos os primogênitos iriam morrer, dos animais do campo aos seres vivos. Então, naquele dia, o povo foi dada toda a liturgia, todo um esquema para Moisés, para que matasse o cordeiro, e naquela noite eles comessem todo aquele animal, aquela família, porque pela manhã bem cedo o povo teria a sua libertação. O povo então foi liberto. Então a Páscoa é essa representação, é essa lembrança. Então o povo de Israel faz essa comemoração, lembrando este momento em que eles foram libertos da mão de Faraó. Mas a festa do tabernáculo era também uma festa muito importante. E esta festa, ela era uma comemoração em memória dos 40 anos que o povo de Israel havia vivido no deserto, morando em cabanas, recebendo todo o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus, dando livramento para aquele povo. Porque durante o dia, enquanto o sol era escaldante, o que Deus fez com aquele povo? Durante o dia, uma nuvem, para que o povo ficasse ali, sem aquele sol escaldante sobre eles. E durante
durante a noite, Deus mandava uma coluna de fogo para poder aquecer aquele povo. Então, a festa do tabernáculo, então, era o período em que eles se lembravam de como Deus cuidou deles naqueles 40 anos. E é interessante porque antes que Jesus se pronuncia, antes que Jesus se apresente com a água viva, nós vamos ver alguns fatos que aconteceram antes, como por exemplo, seus irmãos não acreditavam. Os filhos de Maria, que nasceram depois de Jesus, não acreditavam realmente que ele era o Filho do Deus vivo. E naquele momento, eles vão estar falando para Jesus: você não vai subir? Jesus, sabendo que os judeus estavam se preparando para pegá-lo e prendê-lo. E não era ainda o momento que isso viesse a acontecer, porque algumas coisas então teria que acontecer para que chegasse o momento de Jesus entregar a sua vida na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Então Jesus fala para os seus irmãos: vocês podem ir. Eu vou ficar aqui porque ainda não é chegada a minha hora. Vão. Então os irmãos de Jesus vão para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, para o templo, enquanto que Jesus ele fica um pouco para trás. Mas não demorando muito, Jesus se prepara como que se camuflando. Então Jesus sobe. E antes de chegar no templo, Jesus começa pessoas a falarem: não, ele é bom. Outros falavam: ele está enganando vocês. E enquanto Jesus passava no meio do povo, arrazoavam e falavam a respeito da sua pessoa. E aí, nós vemos que Jesus, então, sabendo de toda a artimanha dos príncipes e dos sacerdotes para poder prender, Jesus, então, ele começa a falar abertamente no meio ali do povo, falando a respeito do seu amor, falando a respeito que aquelas pessoas que estavam muitas vezes com ele acompanhando, sendo abençoado, eram as mesmas pessoas que estavam procurando matá-lo. Jesus, então, ele sobe e chega ao templo. E quando ele chega ao templo, em determinado momento, é maravilhoso demais. Porque Jesus, mesmo ele sabendo que todas aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas criam que ele era o Filho de Deus, mas tantas outras quantas duvidavam do seu poder, acreditavam que ele era apenas um profeta, e que quando o verdadeiro Messias viesse, faria obras maiores do que aquelas. Pessoas que estavam ali, que viram Jesus transformar uma coisa tremenda e sobrenatural. Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta mais de 12.000 pessoas. E a Bíblia diz ainda que sobraram mais de 12 cestos cheios de pedaços de pães. É um Deus tremendo. E ainda estavam ali aquelas pessoas, vendo o que Jesus havia feito, coisa que homem nenhum poderia fazer, mas Jesus havia feito. E ainda duvidavam. E a palavra de Deus aqui em questão vai estar dizendo que no último dia da festa do tabernáculo, eu imagino que aquele
tinha uma importância para aquele povo, o povo de Israel. O que vai acontecer? Jesus de imediato se posiciona. Eu não sei se ele ocupou a tribuna, eu não sei como que foi que aconteceu, mas uma coisa é clara e certa: Jesus, ele se levanta e ele mesmo fala a respeito dele. Quem tem sede, vem a mim e beba. E sabe o que me faz lembrar essa palavra? Quando Jesus fala dessa forma, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu me lembro da mulher samaritana. Uma mulher que todos os dias ia lá no poço de Jacó para buscar água, para lavar vasilha, para cuidar da sua casa, lavar suas roupas, para beber água. E aquela mulher, não se fala o nome dela, só fala mulher samaritana. Quando ela vai buscar água naquele tanque, naquela cisterna, a cisterna de Jacó, no poço de Jacó, Jesus então ele se aproxima e começa um diálogo com ela. Mas como conversar com alguém que a cultura não permite que haja amizade com o outro? O samaritano não se relacionava com os judeus. Eles viviam próximos, mas não se comunicavam. E quando Jesus passou ali perto, aquela mulher chega para pegar água. Jesus então estava ali e vai pedir para ela: dá-me de beber. Dá-me água. E aí ela vai arrazoar, vai questionar Jesus. Mas você não sabe que entre nós, que é pelo jeito, pela fala, sabia quem era Jesus? Era um judeu. Você não sabe que não há comunicação entre mim e você, entre nosso povo e o seu povo? Jesus ele vai falar: olha, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria a mim, e eu te daria. É uma água, você volta a beber, não. Que a sede vem. Eu te daria água viva. A palavra de Deus é tremenda. E aí, continuou o diálogo de Jesus com aquela mulher. Mas você é maior do que o nosso pai Jacó, que com as suas próprias mãos fez o poço. E Jesus começa a falar a respeito da vida daquela mulher. E aquela mulher, a partir daquele dia, ela teve um encontro pessoal com Jesus. Porque todos aqueles que se aproximam de Jesus, as suas vidas são transformadas. Aí Jesus vai estar dizendo: olha para você ver. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Até hoje, na tradição, na nossa cultura, o coração do homem é o centro das emoções. Naquela época não era diferente. Quando você ama alguém, você faz um gesto de coraçãozinho, né? Ó, tô te amando, ó, coraçãozinho para você. Se de repente você está triste, você até usa um emoji, né? Com aquela carinha assim, com as lágrimas caindo. Então, do coração, a gente entende que procede todas as emoções. E por proceder todas as emoções, alegria, tristeza, dor, angústia, desespero, paz, esperança, a
preencher, porque o vazio continua. Mas todos aqueles que entregam a vida para Jesus, esse vazio é preenchido. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 13 anos de idade. Eu era uma menina boa, obediente aos meus pais. Atentava tudo quanto eles me falavam, eu obedecia. Mas mesmo sendo boazinha, alguma coisa faltava dentro de mim. Eu precisava encontrar-me com Jesus. Porque quando nós encontramos com Jesus e começamos a viver um relacionamento com Ele, as nossas vidas são transformadas. Mesmo uma irmã me convidou para ir no culto. E eu sempre protelando, sempre adiando. Mas um dia, depois de tanta insistência, eu fui. Eu fui no culto. E os irmãos, você não quer aceitar Jesus? Não vou, não, frente, vamos. Chato. Pensando, vamos lá. Jesus é bom. Jesus vai transformar a sua vida. Não, deixa por outra hora. Vamos. E eu fui. Mas eu fui, sabe por quê? Porque eu não aguentava mais a insistência. Eu falei comigo, não volto mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele usa meios que muitas vezes a gente não entende. E naquele dia, Ele veio morar aqui, ó. Eu não consegui mais deixar de ir, porque eu precisava beber daquela água. E eu lia a palavra, e aquela coisa me enchia, transbordava. Eu ia no culto, os irmãos falavam de Jesus, e a minha vida foi transformando, e Jesus foi trabalhando tanta coisa que estava quebrada aqui dentro de mim. Jesus me curou de epilepsia naquele dia que eu fui lá na frente para receber a oração. Porque Jesus também, além de curar, Ele não remenda. Ele não pega caquinhos para estar colando. Ele pega você quebrado, destruído, acabado.
porque nós estamos vivendo dias em que estão pregando Jesus, que só se te posiciona como cabeça. Você vai ser abençoado, você vai conquistar um evangelho barato, um evangelho que se compra com dinheiro. Mas o que nós estamos te oferecendo aqui nesta noite, nem ouro e nem prata compra. Só o sangue de Jesus Cristo. Se você acredita que Jesus ele tem poder para transformar e te libertar, Ele pode fazer isso na sua vida aqui hoje. Trazer libertação, cura, transformar a sua vida por completo. Fazer o avesso de você. E te fazer de novo para a glória